E aí, tudo bem? Bom dia. Hoje é 18 de maio de 2021. Exatamente em 18 de maio de 1804, nomeado estava Napoleão Bonaparte como imperador francês. E como é bom ver a história sempre numa grande angular, nunca em 3x4, essa nomeação de Napoleão Bonaparte, ela vem mexer com a gente aqui em São Luís do Maranhão. Quem já leu o livro 1808 do Laurentino, jornalista, historiador, vai observar que quando as tropas de Napoleão avançam na direção de Lisboa, diz o livro que quando as tropas chegavam a Lisboa, dava para ver dali, no horizonte, ainda aquelas bandeiras que ficam no alto das caravelas daquela família real e seus, né, separados, muito bem escolhidos, digamos assim, parceiros nessa viagem que duraria 17 anos no Brasil. Observem que se Napoleão não tivesse se aventurado, a família real não teria. Eles tinham descoberto o Brasil e tal. O Brasil estava ali caminhando lentamente, e quando ele chega aqui, o que acontece? O Rio de Janeiro ganha uma proporção gigantesca. A família real se dá muito bem, por quê? Porque eles podiam, por exemplo, ter a Europa a semana inteira, no frio de Petrópolis, Teresópolis, aquela região, e no final de semana tinham exatamente a morada, que era aquela morada tropical, que era a Quinta da Boa Vista, onde hoje o Museu Nacional, que vergonhosamente torrou exatamente por uma negligência desses brasileiros que tomam conta dessa gestão. Gestão no Brasil é uma. Eu não sei nem qual é o termo que a gente utilizaria. Bem, eu estou nesse momento produzindo um programa que vai ao ar em multiplataformas, porque esse é o caminho de todos nós, né? Em multiplataformas, que é Contando e Cantando Histórias, em que eu tento mostrar como é que a história, em algum momento, ela gera músicas ou a música servindo de pano de fundo para essas histórias. E a gente vai enveredar por muitos caminhos. Diz a lenda, ou melhor, diz a história real, que a Marcha das Valquírias, por exemplo, estimulava, dava um êxtase para Hitler, né? Quando ele estava lá preparando as suas loucuras, ele usava, ouvia Wagner. Muitos diziam até que Wagner tinha pacto com o demônio. Bem, quem assistiu ao filme Apocalipse Now, de Coppola, acho que era o Coppola, se não me falha a memória, o Marlon Brando, aliás, um papel fantástico de uma personagem real que aconteceu durante a Guerra do Vietnã, mostrava aqueles garotos já ouvindo rock da pesada e consumindo drogas, provavelmente maconha naquele período. Eram meninos que tinham seus cabelos grandes e que foram cortados para que eles fossem para uma guerra que não tinha nada a ver com eles. Então eles ficavam malucos e detonavam aqueles Vietcongues. A gente sabe muito bem da Guerra do Vietnã, as consequências dela, além da morte, de destruição de florestas. A música estava ali servindo de pano de fundo. Quando havia aquelas, durante principalmente o governo Nixon, várias manifestações de rua geraram necessidades musicais. Quais foram as consequências musicais daquele momento? John Lennon coloca lá o povo cantando no Central Park, Power to the People, lembram? Power to the People, Power to the People. A gente vai ouvir ali o John Lennon, por exemplo, brigando contra o racismo e também contra o que ele chamava de o racismo contra a mulher. Né? Ele tem uma canção chamada Woman is the nature of the world, que é exatamente a mulher é o negro do mundo. John Lennon faz a sua canção. Quando é para falar de paz, não guerra, porque o Vietnã estava ali, ó, levando jovens americanos para morrer, e isso gerou uma série de inquietações do governo americano. A CIA e o FBI começaram a perseguir o John Lennon para tirá-lo lá de Nova York. Ele e Yoko Ono, que se juntava, né? Os dois já estavam juntos naquela época. Então, eu estou preparando exatamente um programa que vai ser divulgado em multiplataformas e que vai mostrar como é que a música sempre caminhou. A música, por exemplo,
que é usado em musicoterapia, eu estou ouvindo, talvez tenha sido visto agora por quem trabalha com musicoterapia, há um caso clássico, eu acho que eu não sei se é em Brasília, em que depois de quase 25 anos, um autista resolveu falar depois que ouviu uma música. Poxa, como assim? Como é que essa música, o que essa música mexeu com memórias guardadas e muito bem guardadas? Uma das primeiras frases daquele autista, que depois até montou uma banda de música para ele dizia: eu ouvia tudo, eu sabia de tudo, mas eu não queria falar. Mas a música tira ele do silêncio. Então, essas inquietações musicais ao longo da história. O Jimmy Cliff, por exemplo, para aqueles que gostam de reggae, levantou a voz na canção Vietnã, lembram? Vietnã, Vietnã, Vietnã. Sobre Jerusalém, voltando 2, 3, 4 mil anos na história, Alpha Blondy vai cantar para a gente Jerusalém, que é uma música que faz praticamente uma oração. A gente vai ouvir canções de redenção, Redemption Song, de Bob Marley. Então, você já está convidado, elas estarão em minhas plataformas futuramente. Para você acessar os meus conteúdos, vá lá, robsonjr.radialista. robsonjr.radialista, e você vai encontrar todos esses conteúdos, as plataformas digitais onde eu estou disponibilizando essas conversas que a gente tem aqui, esse compartilhar que a gente faz, inclusive agora, aqui através das minhas redes sociais, tá bom? Vem aí contando e cantando histórias em todas as plataformas digitais, inclusive o Spotify. O Spotify é uma delas que eu recentemente coloco os meus conteúdos ali para que todos possam ter acesso. Lembrem, é preciso estudar história para entender, por exemplo, as mazelas brasileiras desse momento, que é uma dica de livro. Leia o 1800, do jornalista Laurentino. Aí você vai entender que essa canalice que a gente vê no dia a dia das coisas, repito sempre, caiba na cabeça de quem couber, porque nem todos são assim. Já começou muito tempo atrás, mas é preciso fazer uma leitura histórica para ver qual é a raiz dessas nossas dificuldades presentes. Um bom dia e a gente se encontra por aí.